Hoje, de uma forma um pouco diferente, nós estamos aqui reunidos para a honra e para a glória do nosso Deus. Queria pedir para que você fechasse seus olhos e nós vamos ter uma oração nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos em direção de todas as pessoas que vão acompanhar essa transmissão, que vão ouvir essa mensagem. Ó Pai, fala ao nosso coração através do livro que vai ser lido, do texto bíblico, ó Pai. Fala ao nosso coração através da reflexão que vamos fazer da Tua palavra, Senhor. Nós colocamos a vida da Tua igreja nas Tuas mãos, todos os membros da IPI do Sacumã, todas as pessoas que frequentam, todos os nossos projetos sociais, os SESIs. Visita, Senhor, cada funcionário, cada colaboradora, cada aluno, cada familiar que é atendido, Senhor. Que continuemos sendo usados pelo Senhor. Oramos em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Na noite de hoje, nós tivemos um pequeno contratempo em relação às atividades de culto, devido a uma falha da Enel, fornecimento da energia na nossa região. Motivo pelo qual nós suspendemos o culto e estamos aqui hoje nessa forma online, trazendo para você a palavra de Deus, e esperamos no Senhor que a reflexão dessa noite possa tocar aos nossos corações. A escolha do texto é um texto já no final do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo 50. A palavra, a minha tradução, diz assim: E então os conduziu até Betânia, e levantando as mãos, o abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi levado aos céus. Eles o adoraram e depois voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Essas são as palavras do Senhor para a nossa reflexão, para a nossa meditação dessa noite. O texto do Evangelho de Lucas é um texto muito rico, que traz muitas e muitas informações sobre o ministério de Jesus, numa perspectiva mais humana, numa perspectiva de um médico. A palavra aqui é direcionada a partir deste prisma, deste olhar, que acaba evidenciando muitos detalhes que não são observados talvez nos outros evangelhos. O texto ele já está caminhando para o término do ministério de Jesus aqui na terra. E em primeiro lugar, logo no primeiro versículo, Jesus ele conduziu os seus discípulos até Betânia. Dá a entender para nós que Jesus, ele até hoje está conduzindo o seu povo. O seu povo não está esquecido. O seu povo não está desamparado. Você não está desamparada ou desamparado por Deus. E às vezes nós temos essa sensação: Deus nos desamparou, Deus esqueceu de nós. Mas o texto está dizendo que foram conduzidos até Betânia. E levantando a mão, os abençoou. Levantar a mão e abençoar significa que Jesus estava abençoando os seus discípulos para a continuidade do ministério que deveriam ser agora por eles. Em outras palavras, eu fiz a minha parte. Eu fiz aquilo que eu tinha que ter feito. E agora a responsabilidade está nas suas mãos. E eu abençoo a vida de vocês. Eu abençoo a vida de vocês para que na caminhada cristã vocês continuem agora exercendo aquilo que vocês aprenderam da minha parte. Eu ensinei para vocês. Vocês tiveram convívio comigo. E agora vocês têm a minha bênção. Agora estou aqui abençoando vocês. Para que Deus proteja vocês. Para que Deus continue com vocês. Ou seja, nós
até hoje, temos a bênção de Jesus sobre nós. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos desamparadas. Deus está conosco. A bênção do Senhor é sobre todos aqueles e aquelas que têm Jesus como seu Salvador. Tem Jesus como seu Redentor. E nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós estamos com a presença de Deus sobre nós. O texto continua que após que ele estava abençoando e levantando a mão sobre os seus discípulos e abençoando, ele foi levado para os céus. Aqui aparece o cumprimento da vontade de Deus sobre a vida de Jesus. O ministério de Jesus é para trazer a redenção para a humanidade, para trazer salvação, após o cumprimento do seu ministério. Após a morte de cruz, a sua ressurreição. Agora Jesus estava indo e voltando à destra do Pai. Estava retornando para o céu, voltando para a eternidade, voltando para a glória. Isso também fazia parte do propósito de Deus sobre nós. Isso é porque agora o Senhor conta com os homens, com as mulheres, para o anúncio do Evangelho. E às vezes nós não nos damos conta que a palavra de Deus, ela está viva ainda hoje, nos nossos dias. Em primeiro lugar, porque nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é aquele que vai fortalecer a nossa fé, que vai nos direcionar e impulsionar para a certeza e os erros das nossas vidas. Mas também temos a palavra de Deus e temos homens e mulheres hoje inspirados pelo Senhor para o anúncio do Evangelho. E nós não devemos nos limitar e entender que esse ofício de levar a palavra não é sobre nossa responsabilidade. Pelo contrário, Deus ele usa cada um de nós para o anúncio da palavra de Deus, para reverberarmos a palavra do Senhor, para que ela continue viva ainda nos nossos dias e fazendo sentido para outras pessoas. Jesus, ele está agora partindo, mas não é uma despedida, é um até logo, é um até breve. Mas enquanto isso, no meio da sua ida, levantando-se as mãos e abençoando os seus discípulos, ele vai embora. Eu fico me perguntando que privilégio tiveram aqueles que ali estavam, os primeiros discípulos de Jesus, que observaram aquela cena de Jesus levantando as mãos e abençoando-os e partindo. E numa combinação de sensação, de sentimentos, e de entender que a partir de agora a mensagem continuaria sendo anunciada e proclamada a partir de cada um de nós, a partir de cada discípulo de Jesus. E assim nós fazemos hoje. Hoje estamos usando o recurso apenas o YouTube para compartilhar a palavra de Deus. Mas quantos recursos nós temos? E sobre toda a história, quantos recursos a humanidade possuiu para o anúncio da palavra de Deus? E nós temos a palavra, a tradução da Bíblia em fácil acesso, para que nós possamos ler, para que nós possamos compreender, para que nós possamos meditar e para que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. No versículo de número 52, eles o adoraram. O povo que caminhou com Jesus, o povo que recebeu a bênção do Mestre, adoraram a Jesus. Reconheceram que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Redentor, que através de Jesus eles também teriam a oportunidade de serem salvos. Salvos em Cristo Jesus, salvos pela graça do Senhor. Em Jesus Cristo nós conseguimos ter
a condição de nos convertermos, de converter os nossos caminhos, de converter a nossa mente, de uma forma que antes de termos o contato com Jesus, nós pensávamos de uma forma, nós agíamos de uma forma, nós falávamos de uma forma, mas agora, com Jesus, nós mudamos a nossa direção, nós mudamos a rota, nós pensamos diferente, nós falamos diferente, nós caminhamos diferente. A partir de Jesus Cristo, nós temos a possibilidade da reconciliação, de se reconciliar com o Criador, de se reconciliar com Deus. E tudo isso só é possível pela graça do Senhor que nos alcança, pela graça do Senhor que está sobre nossas vidas. E é por isso que eles adoraram. Adoraram porque entenderam a mensagem de Jesus Cristo, entenderam que em Jesus eles tinham a salvação. E estavam testemunhando a salvação através de Jesus. A partida, a ida, talvez pode ter deixado muitos deles inicialmente entristecidos, porque eles queriam ter o Mestre com eles. Só que eles compreenderam que a mensagem deveria continuar sendo reverberada por eles, a partir das experiências com Cristo, com o Mestre. Antes, talvez, de ouvir falar, mas agora eles vão testemunhar sobre tudo aquilo que eles estavam vendo, tudo aquilo que eles vivenciaram com o próprio Mestre. E o versículo 52 ainda, quando eles adoram, mas eles voltam com um grande júbilo para Jerusalém. E nós, quando temos a nossa experiência com Deus, o nosso momento de culto, nós adoramos, nós louvamos, mas nós não devemos voltar para os nossos lares, nós não devemos voltar para os nossos afazeres como se nada tivesse acontecido. Eles foram impactados pela presença de Jesus ressurreto, eles foram impactados pela presença do Mestre que estava caminhando com eles, e principalmente levando agora a mensagem em seus corações. A mensagem de Jesus, ela tem que transformar a vida de cada um de nós. E ao voltar a fazer as nossas atividades, nós não devemos voltar como se nada tivesse acontecido. Nós não devemos voltar como se não tivéssemos nenhuma experiência. Pelo contrário, a experiência com Cristo, ela deve caminhar as nossas vidas, ela deve moldar as nossas vidas, ela deve moldar os nossos caráteres. Voltar para casa com grande júbilo. E é assim que deve ser a nossa vida. Se vivenciamos momentos bons na presença de Deus, se vivenciamos momentos bons com o Mestre, se vivenciamos momentos na casa de Deus, mas agora devemos retornar para as nossas atividades. E retornar para as nossas atividades com a presença daquele que nos ama, com grande júbilo nos lábios. A nossa boca não deve ser uma boca que deve ter reclamações, murmurações. Pelo contrário, nós devemos sempre ter no nosso coração o entendimento de que nós somos um povo escolhido por Deus, um povo separado pelo Senhor. Com grande alegria, temos que ter isso em nossas vidas. E não olhar as adversidades, e não olhar as situações contrárias, ou não olhar aquilo que não aconteceu da forma como nós gostaríamos. E por isso júbilo em seus corações, porque entenderam e compreenderam qual que era o chamado de Jesus, para que Jesus veio. Eles entenderam em seus corações sobre a vinda de Jesus. E quando eles compreenderam o significado e o sentido real, eles conseguiram louvar a Deus. E não somente uma adoração da boca para fora, mas uma adoração genuína que compreendia aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que estava acontecendo. No último versículo, no versículo de número 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Hoje nós não conseguimos estar no templo por conta da falta da luz. Mas nós devemos caminhar
com a certeza de que Deus está conosco. E nada deve nos afastar da presença de Deus. Nada deve nos afastar da comunhão dos irmãos e das irmãs. Seja o motivo que for, nós temos que ser perseverantes. E eles foram perseverantes. E eles estavam ali, louvando, cultuando, sendo fiéis à mensagem e à responsabilidade do chamado de Deus sobre suas vidas. E assim também devemos ser, perseverantes ao chamado de Deus. Estar no templo. Estar no templo não é apenas um momento passageiro que não deve ser expressado por nenhum significado sobre nossas vidas. Estar no templo é entender que ali é a reunião dos santos. Estar no templo é entender que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Estar no templo é estar em comunhão uns com os outros. Estar no templo é poder experimentar e vivenciar da conversão, da renovação e da graça de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez por você. Senhor nosso Deus, nós oramos em direção das vidas que aqui estão assistindo essa mensagem, esse momento de culto. Ó Pai, essa devocional que nós estamos compartilhando, fala aos nossos corações, toca no coração de todas as pessoas que vão assistir essa mensagem e possam entender da importância do Senhor sobre a vida delas. Nós oramos, sabedores de que Deus, que o Senhor é o nosso Rei, sabedores de que o Senhor está presente sobre nossas vidas. Assim como no texto de hoje, que Jesus abençoava os seus discípulos, assim também somos abençoados pelo Senhor, o Senhor que cuida de nós, e que possamos ter o nosso coração, o nosso entendimento, a gratidão, assim como os discípulos também tiveram no texto, que nós possamos sentir a Tua presença e louvar, bendizer o Teu nome, te agradecer por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer sobre nossas vidas. Que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Fique na paz do Senhor. Que o Shalom Adonai, a paz que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, seja sobre sua família, onde você colocar a planta dos seus pés, que possa ser um local abençoado pelo Senhor, cheio de graça e de paz. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus levante sobre si o teu rosto e lhe dê a paz. E a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo, esteja hoje e sempre na sua vida, bem como de todos os cristãos espalhados sobre a face da terra. Amém.